Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as 3 sabedorias filosóficas que a astrologia nos traz. E essas 3 sabedorias estão ligadas às 3 modalidades com as quais nós trabalhamos no sistema astrológico, que é a modalidade cardial, a modalidade fixa e a modalidade mutável. Esses 3 conhecimentos são chaves de crescimento para qualquer pessoa. Cada modalidade rege 4 signos astrológicos e as modalidades falam sobre uma espécie de energia. É, é, o, é, é, é o modo com o qual a vida acontece. Signos cardeais então, nos signos cardeais, nós temos uma imagem do que significa começo, do que significa início. Os signos cardeais trazem para esse mundo a própria ideia de vida. Sem aquele primeiro start, como se fala em inglês, sem aquele primeiro salto de fé, não existe vida. Então, a vida ela necessita desses inícios, desses começos, desse pioneirismo, dessa criatividade, dessa coragem que é muito presente na modalidade cardial na astrologia. Os signos cardiais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. E dentro dos seus determinados elementos, né, os elementos são terra, fogo, ar e água, esses signos falam sobre isso, sobre a capacidade de iniciar vida. Já na sabedoria da modalidade fixa, a gente está falando da capacidade de continuação, de consistência, de frequência, de enraizamento de algo. Então, é necessário que haja um espaço estável para que a vida aconteça. Então, aquela vida que começa na energia da modalidade cardial, ela precisa de um lugar protegido, ela precisa de um lugar estável para ela se desenvolver, né? Para ela gerar sistemas. Né? O sistema é algo que é fixo. Todo sistema ele tem que ter um padrão para que as coisas elas aconteçam. Então vejam no útero, né? O bebê ele vai precisar de um espaço seguro para que ele desenvolva todos os seus sistemas físicos e possa depois nascer, né? Então, a modalidade fixa, ela tem muito a ver com proteção, com segurança, com, como eu disse, enraizamento, né? Então, a gente aprende que a vida precisa de continuidade, ela precisa de certo nível, até mesmo de comodidade para existir. E esses são os signos fixos: signo de touro, de leão, signo de escorpião, signo de aquário. Algumas pessoas acham engraçado aquário ser um signo fixo, mas Marina, aquário não é um signo imprevisível, não é um signo que fala sobre a não tradição, né? Então, poxa, como que aquário e touro, signos tão diferentes, podem ser da mesma modalidade? E eu pergunto, vocês já viram as pessoas de aquário é, como elas estão ligadas às suas ideias, às suas crenças? Porque a gente está falando do ar, e o ar é as nossas ideias. Então, as ideias de aquário são bem fixas. Conversa com uma pessoa aquariana, né? Então, é necessário esse estado de segurança e de certeza para que a vida, para que as coisas, elas ganhem corpo, né? Tanto que touro, o segundo signo do zodíaco, fala desse corpo, dessa materialidade que é necessária, que acontece na modalidade, ou seja, na energia fixa. E por último, nós temos a modalidade mutável. Então, depois que uma coisa ela está fixa, ela tem que nascer, né? Ela tem que, de fato, se movimentar. O que acontece quando a mulher entra em trabalho de parto? É aquele momento em que o movimento precisa ser feito para que uma nova vida ela exista. E dali para frente, um bebê vai mudar muito rápido.
né? De um mês, gente, para 6 meses é uma loucura de mudança. De 6 meses para um ano, de um ano para 2, para 3, para 5, para 10, a vida precisa de novos ciclos, de dinamismo, para que ela continue. Então, a modalidade mutável fala dessa inovação, desses ciclos que precisam acontecer para que a vida ela continue existindo em todo o seu potencial. Senão a gente fica parado. Não tem novas possibilidades. Os signos mutáveis são os signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Por que eu chamo essas modalidades, essas 3 modalidades, de grandes segredos filosóficos astrológicos, grandes segredos da astrologia para nós, né? Segredos revelados para um bem viver? Porque se você dominar a habilidade de iniciar, manter e depois mudar, ou seja, transformar as coisas na sua vida, você consegue ter uma vivência e uma experiência da vida plena. Mas como nada na vida é perfeito, o nosso mapa, em geral, vai trabalhar com algumas dessas modalidades e vai ter ali uma certa falta ou menos quantidade de outras modalidades. Se você tem muito fixo, ou os signos fixos, ou os pontos cardeais do seu mapa estão em signos fixos, você pode ter uma tendência a estagnar, porque você quer que as coisas sempre sejam iguais. Marina, eu encontrei o caminho das pedras. Para que eu vou procurar outro caminho? Marina, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. São frases aí totalmente fixas, né? Das pessoas com uma tendência a uma vivência pessoal mais fixa. Essas pessoas podem ter muita dificuldade com mutabilidade, com a necessidade que a vida tem de se renovar. E a vida não se renova no igual. A vida se renova no diferente, né? Então, às vezes difícil para a pessoa muito fixa lidar com as novidades, com o que é diferente delas, né? Então, elas podem se tornar muito rígidas, muito intolerantes. Então, é necessário trabalhar o mutável no fixo. Agora, vamos dizer que eu tenho muito mutável no meu mapa. Então, eu sou uma pessoa que tem muita energia, eu tenho muitas ideias, eu adoro mudança, eu adoro o novo, eu me divirto loucamente com aquilo que me desafia, mas eu não consigo manter nada. Nada dura na minha vida. Os meus relacionamentos não duram, os meus trabalhos não duram. Isso faz com que eu tenha uma vida superficial. Eu não crio raízes. Nada de verdadeiramente importante acaba acontecendo, porque eu nunca dou o tempo necessário para isso. Então, a pessoa que também tem muito mutável e não tem o conhecimento da modalidade fixa, ela acaba perdendo as melhores experiências que duram. Por isso, ela precisa aprender a ser mais consistente, a se doar mais por um longo período às coisas. Agora, eu tenho muito a modalidade cardial, portanto, eu sou uma pessoa criativa, eu tenho muita iniciativa nas coisas, eu gosto de criar. O meu negócio é criar, Marina. Só que eu não tenho lá tanta estamina para continuar aquilo que eu criei. E geralmente eu dou na mão de outras pessoas para terminar aquilo que eu comecei. Então eu preciso aprender a ser mais comprometida, ter vontade, que é uma coisa em comum nos signos cardeais, pessoas que têm muita força de vontade. É importante ter vontade, mas vontade dá e passa. Então eu preciso ser capaz de fazer mesmo quando eu não tenho vontade. Por isso, os signos cardeais têm muito a aprender também com a modalidade fixa. E a mobilidade, a flexibilidade da modalidade mutável.
Então vejam que se a gente olhar para a sociedade, que é esse produto humano, né, uma bola de humanidade, a sociedade, quando a gente olha, né? A sociedade é uma palavra para todo mundo, mas na verdade é, são todos. Qual é o inteiro do ser humano? É o que você vê na sociedade, né? Então, na sociedade, nós precisamos daqueles que têm iniciativa. Nós precisamos de inícios, de recomeços, de começos, né? Seja um empreendimento, seja leis que estão sendo criadas, mas nós precisamos daqueles que vão manter a lei, fazer com que a lei aconteça de fato. Que seria ali a modalidade fixa, né? Manter aquilo que foi criado, proteger aquilo que foi criado, para que ele possa subsistir. Então, é aquele que sustenta tudo, é o sustentador. Mas, ao mesmo tempo, quando as coisas começam a ficar muito calcificadas na sociedade, talvez seja a hora de uma mudança. Talvez seja necessário um pouco de ar, de movimento naquelas leis, naquelas regras, ou naquela cultura, enfim, para que coisas novas, para que individualidades possam existir ali. Não só a tradição. A tradição é uma coisa da modalidade fixa, né? E a revolução, a novidade, é uma coisa da modalidade mutável. Como está na sua vida essas chaves de conhecimento filosófico da astrologia? Você tem começado, mantido e se permitido mudar aquilo que já não serve mais? É isso, meus amores. Caso você queira conhecer o seu mapa astral pela minha perspectiva, pelo meu trabalho como astróloga, o meu contato é marinamouratarot@gmail.com, lembrando que o tarô tem um Tzinho no final, tá? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.